Maravilha. Então, gurizada aí, obrigado, Gui, Tawine, Ricardo e aos demais integrantes desta genuína e composta, seleta de pessoas brilhantes, seres humanos maravilhosos. Aí, obrigado por esse espaço. Obrigado aí, Gui, também, Tawine, Ricardo, e o pessoal pelas dúvidas também que trouxeram, porque é sempre bom, né, eu, da parte da radiologia também, entender cada vez mais do processo da radiologia e, e engrandecer mais o meu conhecimento, né? Isso eu trago muito para o que a gente vai falar hoje, né? Da tal da ciência da venda, né? Que isso, assim como é uma arte, a arte da radiologia, né? A arte de te tornar especialista em algo, assim também a gente pode falar na arte da venda, né? A arte de tudo que você for fazer é a soma de repetições, né? Repetidas vezes, e você vai se tornar um especialista e um expert no que você vai falando. Aí veio esse tema da ciência da venda, quando o Gui lá me trouxe, né, a Tawine, a equipe me trouxe, esse cara, vamos fazer algo relacionado ao marketing, à venda, né, o que tu pode trazer dentro da tua bagagem, né, da tua história que tu vem trazendo ali da radiologia em si. E eu pensei em algo, né? Se vou falar sobre ciência da venda, que na verdade a venda, no intuito, né? Como nós trabalhamos aí na parte clínica, né? Nós técnicos, tecnólogos, biomédicos da radiologia, de uma certa forma a gente vende algo, né? Nós temos que vender algo, né? O mundo é feito através da venda. Então, se a gente não vende, a gente não. Obrigado. Não existe comércio, né? Se nós não vendemos um exame de densitometria, se a gente não vender um exame, seja qual for, nós, técnicos, não vamos ter também o nosso dinheirinho no final do mês. E aí, trazendo esse assunto, né? Então, minha formação é técnica em radiologia, 17 anos, trabalhei, né, na parte da ressonância, tomografia, hemodinâmica, arte cirúrgico, como especialista de produto na GE e também como a especialista de aplicação na GE, que veio, né, trazer, estudar um pouco mais dessa arte da ciência, né, a ciência da venda, porque todos nós nos comunicamos, né? Então, se a gente não entende de pessoas, até em casa a gente não consegue conversar, né? Então, vendas, né, eu estava comentando antes de tudo começar, que venda ela é entender de pessoas. Só que para entender de pessoas, nós temos que nos entender primeiro. Quem nós somos? Quem somos nós na essência? Né? Se eu fizer uma pergunta para vocês agora, que história vocês contam da sua própria história? Em 30 segundos, né, você tem o que contar de você, né? Que história tu conta da tua própria história? Então, para a gente poder abordar uma outra pessoa, conversar com uma outra pessoa, eu tenho que me entender, né? Qual que é a minha dor para entender a dor da pessoa, sem um julgamento nenhum. Então, eu trouxe esse tema e, gente, sintam-se à vontade, se quiserem parar, perguntar, questionar, não entendi. Esse é o intuito, tá, dessa conversa de hoje, é a mesa redonda justamente para isso, tá? Trazer cases de vocês também, de acontecimentos, para a gente trazer porque a gente está falando, tanto da parte da densitometria, da parte clínica, quanto da parte da ciência comportamental. Tá? E aí, depois disso, me formei no IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coach, e como coach. E após isso, fiz mais 3 especializações voltadas à neurociência e comportamento humano, porque eu queria entender, né, como que eu me comunico com as pessoas de uma forma breve e que todas elas entendessem o que eu estava falando. Porque dentro de uma aplicação, dentro de uma reunião de fechamento de uma venda, a gente vai atender vários tipos de pessoas, né, de seres humanos, de mentes, e cada uma pensa diferente uma da outra. E como que eu ia me comunicar da forma correta?
como que eu ia me direcionar, né? A minha postura, o meu tom de voz, o que eu estou falando, como que ela ia entender o que eu estava falando. Então, para a gente dar um start, né? Dentro de tudo que a gente vivencia, para quem já está dentro de clínicas, para quem é o proprietário de uma clínica, para quem trabalha com uma equipe de vendas, uma equipe comercial, é o quanto você sabe e o quanto você investe. No que eu quero dizer? Tudo que está relacionado a resultados, o resultado ele é a ponta do iceberg. É o que aparece, é só o que você vê, o seu resultado. Se ele é positivo ou se ele é negativo. Só que para a gente ter esse resultado, para a gente se mostrar o resultado, existe abaixo do iceberg, que é o que muitas vezes a gente não enxerga. E o cliente também não enxerga isso na questão de preço e valor, né? Preço é número, valor é o que eu invisto, é o meu tempo, é a minha equipe. Então, o quanto você sabe, o quanto você investe. O seu resultado hoje, né, ele está sendo positivo ou ele está sendo negativo? Isso aqui a gente traz não somente para o âmbito do PJ. Isso aqui é para quem é pessoa física também. Nós, né, pessoa física, e nós também PJ. Então, como você, né, técnico em radiologia, biomédico, né, um dos doutores que estão aí nos assistindo também, como que você traz este assunto para a clínica, né? A questão de valorizar o que você tem. Então, a sua equipe comercial, você tem equipe comercial? Não tem equipe comercial? É você que vende? Quem é que vende para ti? A venda é B2B, B2C? Como que é a venda? Essa equipe comercial, ela está bem treinada, né? Então, o segundo item, né? Treinamentos. Então, se a minha equipe, a equipe comercial, ela não está bem treinada, bem provavelmente que o meu resultado ele não vai ser o esperado, né? Então, eu tenho uma equipe comercial. Como que ela faz essa abordagem desse cliente? A equipe comercial, ela pode ser nós, técnicos de radiologia, na hora de um exame. A equipe comercial pode ser a Nutri, que está trabalhando junto na clínica. A equipe comercial pode ser a menina da recepção, que vai fazer um filtro do que ela possa precisar. E nesse filtro passar para alguém, só, olha, acredito que a gente possa fazer dessa forma. Então, essa equipe comercial, como que ela se comunica? Existe comunicação assertiva dentro do ambiente de trabalho? É feito treinamento sobre isso, sobre a clínica, sobre o que está sendo direcionado e vendido dentro da clínica? Existe um conhecimento técnico embasado para que elas tenham como dar um início nesse atendimento? Qual que é o nicho de mercado? Muito importante, o nicho de mercado. Qual que é o cliente que você quer atingir? A gente vem falando, né, desde a primeira aula da densitometria, né, me fugiu o nome agora aí, de Tawin, né, a avaliação corporal, né, que a gente está fazendo ali da densitometria, isso, né? Exato. Né? Então, assim, esse nicho, qual que é o principal nicho que vocês vão atingir com isso? É um nicho de atletas? É um nicho de pessoas que estão buscando uma qualidade de vida, redução de peso? São clientes que têm diabetes, pressão alta? Qual que é o nicho que vocês querem atuar? Isso é muito importante, porque o nicho, se a gente está trabalhando com um nicho que não vai nos dar um retorno, nós vamos gastar energia em algo que não vai ter retorno. E a gente acaba, muitas vezes, desistindo, achando que nós não temos capacidade, mas é encontrar o nicho. Qual que é esse nicho? Né? Trazendo para o lado da minha empresa, por exemplo. Eu tenho uma empresa que ela faz venda consultiva de planos de saúde. E dentro dessa venda consultiva, eu tive que direcionar.
qual que é o cliente que eu quero atender? Qual que é o cliente que vai me trazer resultado? Eu trabalho com pessoa jurídica, né? Pode falar. Alguma pergunta? Não, beleza. Então, outra, né? Você compraria o seu produto, o produto que tu vende hoje? Você compraria o seu produto? Como que você venderia esse seu produto? Isso tudo que eu estou trazendo, gente, não é algo assim, é isso que acontece. Né? Eu estou trazendo cases dos meus clientes, né? Meus clientes que façam atendimento corporativo, justamente para alta performance. Né? Então, eles trazem isso daí e a gente consegue fazer com que eles tenham um resultado assertivo no final. A concorrência. Vocês conhecem a concorrência? Seja qual for a concorrência, né, de clínicas, a máquina X faz tal exame, a máquina Y faz tal exame. Quais são os diferenciais do seu produto? Por que o cliente tem que comprar o seu produto e não comprar o produto do concorrente? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. O que o meu concorrente faz que dá certo, né? Que eu vou me direcionar por que ele está fazendo. Como que você faz o seu marketing? O seu marketing ele é feito através da sua equipe de vendas, o seu marketing ele é feito através de uma empresa que gerencia, né, o Google gerencia as redes sociais, o seu marketing ele é um marketing boca a boca, vamos dizer assim, né, do seu atendimento, que vai sendo de indicação. Como que você foca no seu marketing? Que tipo de marketing? Como que você vai atingir o seu público? Relacionado ao seu nicho. Né? Então, você tem que ter um nicho de mercado que você quer atender e gerar um marketing assertivo para que esses clientes eles comecem a te enxergar. Dentro desse marketing é muito importante, qual que é o benefício que o seu produto vai trazer para esse cliente? O que o cliente vai... Nós estamos conversando já, né, a quarta aula hoje, né? Trouxemos dúvidas, então, assim, qual que é o benefício que esse exame vai trazer para o seu cliente? Tudo isso impacta no montante final, que é a fidelização do cliente. Qual que é a experiência que o cliente tem com o seu produto? Porque antes do cliente comprar o seu produto, ele compra a gente. Ele vai nos comprar antes. O seu produto vem como se fosse, vou comprar o produto porque o cara é muito bom. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, que é sobre o comportamento. Tá? Não é o perfil do vendedor que importa, e sim a capacidade do vendedor conhecer o cliente. Então, quando muitas vezes a gente vai fazer um atendimento, seja, né, de um cliente na clínica ou um cliente, né, a gente vai ver a abordagem do cliente lá na recepção. Aquele cliente, você, nossa, esse cliente arrogante, esse cliente muito quieto, não fala nada, eu pergunto, mas são perfis de clientes. Cada cliente tem um perfil. E quando a gente entende o perfil só no olhar desse cliente, a venda ela é muito mais rápida para se concretizar. Né? E muitas vezes a gente coloca a nossa estimativa no cliente. Então, não é o vendedor que importa, o perfil do vendedor, e sim a capacidade dele identificar qual é o cliente que está entrando na minha clínica, que está buscando um produto, e eu vou saber atender. Né? Isso é se adaptar à necessidade do cliente. Não impor o seu perfil no cliente. Isso aqui é importante também. Eu estava comentando antes aqui, muitas vezes, quando a gente vai ofertar algum produto para o cliente, seja qual for o valor, não botar o preço, né? Seja qual for o preço do produto, nós colocamos a nossa realidade, muitas vezes financeira, muitas vezes de necessidade que não é a minha dor, na venda.
Então a gente não oferece o produto ou oferece titubeando, tipo, vou te oferecer, mas você não. Porque nós colocamos a nossa estimativa, a nossa perspectiva de valor, de preço nesse produto. Então aqui a gente também perde bastante nisso, tá? Quando a gente entende de pessoas, quando a gente entende do comportamento, quando a gente entende do perfil de pessoas, o cliente ele se sente atraído por ti. Porque, nossa, esse cara, ele é muito bom. Porque você entendeu ele, você trouxe o que ele queria. Né? Eu comentei com o Gui que fui comprar uma televisão e a televisão era mais cara, o preço era mais caro. Mas eu voltei na loja porque o atendimento dele foi espetacular, porque ele me entendeu o que eu queria e o produto. Não tinha o produto, ele me trouxe uma alternativa e conseguiu, né? E trabalhar com vendas é saber lidar com frustrações. O que seria a frustração? Perder a venda. Isso aqui é emocional, né? Quando a gente perde alguma coisa, a primeira emoção reativa, associativa, que nos dá é a raiva. E é uma emoção ruim, e a gente não gosta de sentir isso. Então, a gente não quer que isso se repita. Então, isso vai, de uma certa forma, trazendo algumas crenças, alguns valores, dizendo, eu não quero mais passar por essa dor. Né? Então, trabalhar com vendas, né, tem que saber lidar com as frustrações. Tudo certo, pessoal? Quando a gente fala, né, em missão, eu gosto de comentar sempre assim que eu tive duas dádivas, todos nós temos duas dádivas. Uma delas é quando a gente nasce, né, que a gente tem a dádiva, né, a gente é abençoado, é presenteado para vir nesse mundo. E a outra é quando a gente descobre qual que é a nossa missão, nosso propósito, nosso legado. Né? Então, assim, tudo que você faz hoje, está ligado exclusivamente ao seu propósito. Muita gente faz por intermédio de alguém que gostaria que eu, por exemplo, vamos citar exemplos assim, né? Muitos pais colocam a expectativa de ser algo nos filhos, porque não puderam ser, né? Então, o filho, às vezes, cresce frustrado e tudo. Então, missão, propósito e visão, isso está muito ligado a quem você é na sua essência. Na sua essência, lá dentro do seu eu interior. Lá dentro, nessa busca lá dentro. E muitas vezes, no caminho, a gente esquece de seguir e acaba se perdendo um pouquinho nessa caminhada. Então, a missão, ela está ligada exclusivamente a o que você faz com leveza. Vou botar todos os slides aqui para ficar mais fácil. Então, a missão é igual uma missão lá no exército, né? Ou vocês podem mudar, né, o contexto para o que vocês acham que a palavra fica melhor. Então, a missão está ligada ao que você faz com leveza, aos seus dons e talentos. O que você faz? Já parou para pensar o que você faz com leveza, que não te dói nada, que não te custa nada, que tu não gasta uma energia? O teu propósito é para que eu faço o que eu faço? Qual que é a intenção de eu fazer a isso? Então, tá tudo ligado um ao outro. Missão, propósito e visão. Dentro, a visão é aonde eu quero chegar com o que eu faço. Né? Então, meus dons e talentos estão conectados ao que eu faço e aonde eu quero chegar. Então, às vezes, muitas vezes,
as pessoas, né, os seres humanos, eu posso me incluir nisso daí, porque eu já faço as minhas conversas internas para saber onde eu quero chegar. Não é o caminho que eu estou indo, não é o caminho certo que eu estou indo. Putz, mas eu não quero chegar aqui. Eu volto. Qual que é a minha missão? Pô, minha missão é essa. Tá direcionada à minha visão? Não. Então, eu preciso ajustar alguma coisa. Tá? Isso que eu estou comentando com vocês, isso aqui, na verdade, é um contexto amplo. A gente pode usar individualmente. Beleza? Tudo certo? Então, aqui, ó, missão é o que te norteia. Não, o que você vai fazer? Ela está relacionada com os seus comportamentos, as suas capacidades e as suas habilidades. E ela vai construir o entendimento do propósito. Ah, eu faço isso aqui para eu ter esse tipo de retorno, esse tipo de resultado. A intenção que eu faço isso é para eu obter uma qualidade de vida, para eu obter, enfim, N coisas, né? O propósito é a razão da sua essência. Né? O porquê, por que você veio para esse mundo aqui? Qual é o propósito de você estar vivo? Está relacionado com o que você faz hoje? Por exemplo, eu, como técnico em radiologia, eu estou conectado com o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Qual que é a intenção? Ajudar pessoas. Fazer a melhor imagem. Deixar o cliente satisfeito com o meu atendimento, seja uma palavra, seja um abraço, seja um olhar. Então, é a intenção que eu faço isso. Está muito ligado ao que eu faço. E a visão, né? Isso pode ser colocado dentro de uma instituição corporativa, porém, muitas instituições, muitas empresas que eu faço a consultoria, eu faço uma pergunta, tanto para os diretores quanto para os colaboradores. A sua equipe, ela está ligada à missão, propósito e visão da empresa? Os colaboradores estão ligados à missão, propósito e visão da empresa, né? Vice-versa? Não, porque não tem um embasamento do treinamento e tem que ter um treinamento sobre isso. Tem que ser dito, né, como as coisas precisam ser encaminhadas dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Porém, muitas vezes, esse colaborador, ele não está sendo utilizado com os seus dons e talentos pelo perfil comportamental. Tá? Então, essa visão aqui, aonde na empresa quer chegar, a sua visão tem que estar ligada com os seus sonhos, com a sua carreira profissional, com a sua saúde, trabalhar com a família, trocar de carro. O que você quer com isso? Onde você quer chegar com isso? E muitas vezes essa ligação não está alinhada. Aí é onde a gente vai falar um pouquinho sobre um pouquinho de comportamentos. Isso aqui de comportamentos, pessoal, a gente tem que conhecer pessoas, saber de pessoas, conhecer pessoas, né? E a forma que a gente conhece pessoas, uma parte delas eu vou trazer aqui para vocês, tá? Dentro de uma das minhas formações que eu fiz, que foi da ferramenta que hoje é utilizada dentro dos principais RHs de empresas, de recrutamento e seleção de empresas, talvez, somente talvez, alguém já tenha feito um teste comportamental, quando você se candidata a uma vaga de emprego, de trabalho na internet, preenche essas perguntas aqui para ver qual que você se identifica com o perfil da empresa e tal. Alguém já fez isso? Pode digitar aí se alguém já fez. Gui, eu não estou enxergando, tá? Mas se alguém já fez, se alguém está candidatou a esse tipo fiz. de... Mentira, eu já fiz, mas não para esse caso, eu fiz para outros casos. Então, é uma pesquisa interna de empresa mesmo. E isso, na verdade, isso aqui é uma metodologia, né, que vem sendo estudada há muitos anos, mas eu vou trazer hoje aqui a atual, tá? Que veio
da metodologia DISC, que ele divide os seres humanos em quatro comportamentos, 4 tipos de comportamentos. Ó, a Arielle já fez, maravilha, muito legal. 4 tipos de comportamentos, tá? Que nós nos comportamos diferentes. Então, dentro desses comportamentos, né, o cara que trouxe para a nossa linguagem aqui foi o William Moulton Marston. Se alguém quiser depois pesquisar esse rapaz aí, ele foi o cara que inventou o detector de mentiras, aquele do... Sabe aquele do... Claro, eu já ouvi falar outras coisas sobre ele, inclusive. Ele que inventou esse detector de mentiras e trabalhava. A profissão dele é advogado. Não tinha nada a ver com psicólogo, nada. E ele começou a trabalhar para a CIA, começou a trabalhar para a Polícia Federal, para diagnosticar, né, se o cara estava mentindo ou não. E aí ele foi convidado depois lá pela DC Comics, né, a trazer um personagem novo, que antigamente o comportamento, né, a figura do comportamento era trazida muito mais para o homem, né, para o super-herói e tal. E ele criou a Mulher Maravilha com o Laço da Verdade. Então o Laço da Verdade, veio oriundo dessa máquina detectora de mentiras que ele fez. E ele trouxe isso aqui aprofundado cada vez mais. Então ele dividiu o ser humano em 4, né? Nessa nomenclatura que já vinha dividida em 4, né? Então ele é o executor, que é a metodologia DISC, tá? Que é a dominância, influência, o planejador agora em inglês agora me fugiu, e o analista. Então DISC são os 4 perfis comportamentais. Todos nós somos os 4. Todos nós somos os 4. Porém, cada um de nós tem o seu perfil predominante. Uns predominam mais o executor comunicador, outros mais o analista planejador. Só que todos nós temos em escalas percentuais diferentes. Então, aqui somos nós. O comunicador e o executor, né, eu vou começar a falar agora aqui algumas coisas e vocês, de repente, vão começar a fazer o empilhamento da informação e a associação, né, com algum caso de cliente, até mesmo em casa. Tá? Então, o executor, ele é aquele cara que ele é autoconfiante, ele é dominante, ele aceita e gosta de desafio. É aquele cara que assim, ó, pô, tu saiu bem, mas tu podia ser melhor, tá? Tu fala isso pro executor, ele é um cara competitivo, audacioso, ele é muito direto, fala de falta de paciência, pode ser entendido como agressivo. Então, assim, o executor é aquele cara voltado para resultado. Ele não quer saber de pessoas, ele não quer conversar. Ele quer saber quanto que ele vai ganhar, quanto que a meta vai ser batida, qual vai ser o meu retorno. Tá? Vou botar todos aqui, ó, para você já dando uma lidinha. Deixa eu fazer um adendo. Agora eu olhei para quando você completou essa planilha e lembrei. Para quem tem empresa, isso é imprescindível. Agora eu olhei e lembrei do que eu fiz, né? E eu fiz com a equipe da GE. E é incrível, porque tu literalmente consegue ler as pessoas de alguma forma, tu consegue entender como elas se comunicam, consegue entender como é que elas lidam. E é interessante porque na ocasião que eu fiz, eu conseguia ver o resultado dos outros, porque a gente estava compartilhando entre si. E tem pessoa que eu conheci na época, visualizei o resultado, não entendi quando eu vi a pessoa, porque eu não conhecia ela tão bem, e hoje, quando eu conheço melhor, eu falo, nossa, faz todo sentido aquele resultado. Então, é muito legal, vale muito a pena isso. É muito massa. Todos os treinamentos que eu vou fazer nas empresas, todos eles, seja qual for o treinamento, eu aplico a ferramenta. Eu nem começo, eu declino a venda, porque eu sei que isso aqui é importantíssimo dentro de uma empresa, até mesmo para a gente, né? Eu faço muito individual também isso aqui, para as pessoas se conhecerem, né?
Porque às vezes eu estou sendo alguém que eu não sou, que eu estou Exato. sendo alguém que alguém quis que eu fosse isso, né? Então, da parte do executor, a questão de ser autoritário, às vezes, né? De ser mandão, de ser isso, é do perfil do executor. O comunicador é aquele cara, né? O comunicativo, é o persuasivo, é o entusiasta. Esse cara aqui é aquele que tem que ter dentro da clínica que vai motivar o resto de todo mundo. Se tu disser para o comunicador, pô, vamos viajar, como se fosse, ó, vamos viajar, ele já está com a mala pronta, agora vamos, é comigo, vamos embora, vamos viajar. É o entusiasta, é fácil de se relacionar, adora mudança, né? É ousado. Então, o planejador é aquele cara estável, é aquele cara paciente, é o melhor amigo, é aquele cara que fala manso, é aquele cara que detesta conflito, ele não gosta de brigar, ele se abstrai às vezes de conflito para não ter que perder a amizade. Planejador é aquele cara assim, ó, vamos ver se alguém está se identificando aí, tá? Pode ir colocando aí, tá, pessoal? É aquele cara que não sabe dizer não. Mesmo que seja na contra-vontade dele. Por exemplo, vamos supor que o Gui e a esposa, o Gui quer comer um churrasco e a esposa quer comer um sushi. E o Gui é planejador, o que ele vai fazer? Tá bom, vamos comer o sushi, mesmo não querendo comer o sushi, para não magoar, né? E aí, às vezes, quando tá lá, ele diz assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não disse que eu não queria vir? Né? Então, esse é o planejador. É o melhor amigo, confidente, é esse cara, tá? Analista é aquele cara preciso, é aquele cara atento a detalhes, é aquele cara organizado, autodisciplinado, é aquele que ele segue regras. Ele segue regras, fazer o certo. Para ele não tem que começar um trabalho iniciado pelo outro. Por exemplo, o executor tem muito aqui, né? O executor tem muita facilidade para iniciar um projeto, mas para terminar não, porque ele foca em várias coisas ao mesmo tempo. Aí o que ele faz às vezes? Dá para o analista. Ele não vai fazer, porque ele não confia no que o cara escreveu lá antes. Ele prefere fazer tudo de novo do que continuar o trabalho, né? O executor é fazer rápido, quero fazer as coisas rápidas, rápidas. Se o executor fez 10 coisas hoje, amanhã vai fazer 11. Se ele fez 11 amanhã, no outro dia vai fazer 12. É voltado para resultados, tarefas. Comunicador é fazer diferente. Você faz isso, mas você pediu para o cara fazer dessa forma. Ele vai fazer do jeito dele. Não, mas eu posso fazer dessa forma também aqui. Ele não, a regra para o comunicador, ela foi feita para ser quebrada. Regra foi feita para ser quebrada. Comunicador é assim, tem essa regra, mas eu vou fazer diferente. Ele sabe disso. O planejador é fazer junto, né? Então vamos fazer junto. Ele gosta de pessoas, fazer com equipes, né? Com duas pessoas e junto. Vamos comigo, vamos em tal lugar, vamos comigo. Tá? Comunicador e planejador são voltados para as pessoas. Tem que cuidar com o prazo aqui. Quando você dá um prazo para alguém, por exemplo, em vendas, ou fazer um trabalho, ou fazer algo desse tipo, voltado a pessoas, ele se perde um pouco ele dá um Helmut Airlines, ele viaja na maionese às vezes, porque ele comunica, ele fala, ele perde o tempo, né? O analista também, ele às vezes perde o tempo, precisa de um puxão de orelha, porque ele quer revisar várias vezes, eu vou revisar, vou entregar, não. Vou dar mais uma revisadinha para ver se realmente está tudo certinho. Então, cuidar com o tempo, né? O comunicador é aquele cara assim, que você pede assim, fulano, vai lá buscar a folha que eu deixei imprimindo lá no final do corredor. Aí o comunicador vai, no meio do caminho, encontra alguém, e fala, fulano, e aí, como é que tá? E já para. E assim ele vai. Ele volta com um café, mas não volta com a folha. Alguém se identifica aí com esse tipo de perfil? Vai colocando aí. O executor manda alguém buscar. Vai lá e busca para mim a folha. Só que se ele mandar o planejador, o executor diz assim, busca para mim tal lugar, tal coisa. Se você demorar milésimos de segundo, ele vai dizer assim, deixa que eu faço. É isso aí, é isso aí mesmo. Nós somos todos os perfis.
Nós somos todos, né? Mas tem alguns que predominam, tá? Isso é maravilhoso. Tudo certo aí por enquanto? Dúvidas? Certo. Tudo tranquilo? Maravilha. Então, conseguiu linkar com o que a gente está trazendo aí das 3 últimas aulas? Para quem tem aí o trabalho nas clínicas, como vai vender um... Aqui, ó, uma outra coisa que eu gosto aqui do analista é um cara muito pessimista. Tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Então, pode estar um tempo de sol fantástico. Vamos lá no parque, mas vai chover. Não, mas o tempo está lindo, né? Então, assim, tem um pensamento antagônico muito forte, vai dar errado. É aquela hienazinha do Zé Colmeia, sabe? Ó céus, ó dor. Então, esse é o analista, é um cara que tende a se vitimizar. Tá? Então, às vezes, se vitimiza para poder ter algum diferencial aí. Conseguiram já identificar algum cliente que vocês atendessem dessa forma assim? Cliente arrogante, cliente calmo, cliente que não fala, o cliente que fala não deixa de fazer mais exame? Vão colocando aí. Até vocês mesmos. Quem vocês acham que é? Depois nós vamos fazer uma aposta com quem está aqui conosco. Quem acertar vai ganhar um material que eu tenho aqui, que eu fiz justamente é o material bônus, tá, Gui? Materialzinho bônus, depois eu vou compartilhar aí com o pessoal são várias perguntas que vai fazer a mente funcionar bastante aí, tá? Boa. Então, assim, qual que é o seu nível de comunicação? Meu marido é analista, então bem provável que você seja comunicadora executora. É bem provável. Porque o que falta num me completa no outro. É isso aí, tá? Assim, o que eu vejo numa pessoa que não, isso já é dito há muito tempo, né? O que eu vejo em alguém que eu não gosto em mim, é isso aí, tem um pouco de cara. O que eu vejo o que eu tenho em mim é o que eu tenho que ajustar, tá? Então, partindo disso aí, qual que é o nível da sua comunicação em casa, com teu filho, com teu chefe, com teus clientes? Qual que é o nível da comunicação? Você é uma pessoa que acredita que se comunica bem? Já teve algum feedback? Né? O feedback é muito importante da gente receber. Tá? Então, a comunicação é muito mais do que apenas palavras, né? Do que elas são ditas. É como que elas são ditas e recebidas pelo interlocutor, né? Então, assim, a gente recebe essa palavra, a gente fala. Só que, às vezes, o executor fala uma palavra que, para ele, faz muito sentido. Só que, se ele falar para um planejador, dependendo do tom que ele falar, o planejador não vai querer mais ser amigo desse chefe nunca mais. Ou do marido, vai ficar um mês sem falar com ele, sabe? Então, é a forma que tu conversa. Então, se tu consegue identificar um cliente ou alguém na hora que você faz, pô, esse cara é um planejador, então eu não posso falar com esse tom de voz com ele, porque ele vai se fechar. Então, são esses detalhes, essas miudezas que fazem com que a gente consiga prosperar e ter resultado. Então, a leitura sistêmica e os conjuntos de símbolos, né, que nos permite perceber tudo o que nos rodeia, que chamamos linguagem. Porque o nosso cérebro, ele leva uns milésimos de segundos somente no olhar. Quando tu olha para uma pessoa e diz assim, não gostei dela. Porque a tua mente, ela tá programada para isso. Simplesmente no olhar dessa pessoa, tu viu algum gesto que ela fez que te lembrou algo lá na tua essência, lá embaixo do iceberg, lá no fundo do mar, lá, que te remeteu a uma emoção, a uma experiência não tão positiva. Isso vai dizer assim, não gostei dela. Só que depois, quando você conversa com ela, quando você usa a linguagem propriamente dita, assim, nossa, eu te achei... Eu não falei contigo antes porque eu te achei tão antipático. Não gostei da tua cara, mas depois se tornou a melhor amiga, ou melhor amigo, né? Porque a gente tem esse pré-julgamento mental, né? A gente tem essa capacidade de pré-julgar e dizer assim, não gostei dessa pessoa. Sem mesmo antes conversar.
Então, é uma forma de comunicação. Então, como que você se comunica com essa pessoa, né? Separar as pessoas do problema. Isso é muito importante. Existe aqui o mundo Walt Disney, né? O Walt Disney, né? O cara que criou o Walt Disney lá. Isso a gente usa nos treinamentos, que é uma linha amarela. Se alguém já ouviu falar sobre isso, ou pesquisou, assistiu o filme dele também, o que é isso? Separar as pessoas do problema. É a ausência do julgamento. Não julgar. Não julgar. Porque aquela pessoa que está chegando ali para ti, ela tem uma história. E a história dela, talvez você não conheça, mas quando ela te conta aquela história, assim, nossa, eu julguei essa pessoa e não fazia sentido. Então, primeira coisa, separar a pessoa, né? Tem a linha amarela que a gente coloca no chão, né? Que da linha amarela para dentro, eu sou um personagem, por exemplo, eu sou um técnico de radiologia, eu sou um vendedor, eu sou quem eu quero ser naquele momento. Saindo dali, eu volto a ser, né? Chefe de casa, enfim, motorista, o que eu sou na minha vida pessoal. Mas quando eu vou assumir aquela posição ali, eu separo pessoas do problema. Inclusive, eu me separo dos meus problemas para que eu esteja 100% completo para aquele momento. Isso tudo é arte de vender. É de você entender a pessoa, se colocar ali sem julgar ninguém. Entender de pessoas. Por que ela veio me procurar? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Isso é missão, propósito e visão. Qual que é o meu legado que eu vou deixar aqui? Né? Então, as emoções, quando a pessoa ela te enxerga, ela vai despertar uma emoção. E a emoção, ela não somos nós que causamos. Né? Isso aí me fugiu agora. Enfim, eu vou lembrando e vou falando, tá? Então, assim, as emoções são os principais fatores que arruinam, tá? Porque, assim, a emoção, tu não escolhe ter uma emoção naquele momento. Ela é me fugiu a palavra. Mas quando você traz algum tipo de mensagem para essa pessoa, para esse cliente, quando você traz algum tipo de mensagem para esse cliente, já você pode arruinar já o processo de venda ali no momento, tá? Por quê? A sua postura, que ele trouxe, ainda mais nós que trabalhamos com clientes que têm uma certa, vamos dizer assim, né? Vamos trazer para da saúde, né? Tem uma certa debilidade, né? Então, o cliente, quando tem uma carga emocional por algum tipo de enfermidade, ele aguça muito mais as emoções dele. Então, ele está atento a tudo que você faz. Né? Seja no toque, seja na fala, seja no olhar, porque essas são os 5 sentidos que nós temos, essa é a forma que a gente recebe as informações e processa tudo isso. Então, quando a gente consegue chegar num nível de inteligência emocional, a gente percebe, né, que esse entendimento da ausência de julgamento, de estar ali naquele momento com a pessoa, tá, faz muito sentido para aquela pessoa. Tá? Então, separar as pessoas do problema é primordial. Você tem que conseguir fazer essa... Acho que agora ficou melhor para a minha câmera aqui. Então, separar as pessoas do problema. Tá? Então, isso é essencial. Falar menos, escutar mais. Tudo, se a gente tiver a capacidade de segurar a língua, morder a língua e escutar, 90% do nosso relacionamento, ele está muito bem estruturado e resolvido. Só que a gente tem que ouvir, processar, né? A gente fala de autogestão comportamental, que é você trazer essa gestão comportamental e autogestão comportamental. Então, a autogestão comportamental é entender
aquela informação que chegou para mim e dizer assim, vale a pena eu responder ou não? Então, o nosso cérebro, ele também demora milésimos de segundos, sim. Às vezes, as pessoas não têm filtro e logo já vai falando. E o que acontece? Depois que você fala, você vai assim, nossa, por que eu falei isso? Não deveria ter falado dessa forma. 98% de quem nós somos, quem vai mandar na gente, tá aqui, ó, emoções. As emoções mandam na gente. Depois que a emoção veio, a gente externizou ela, seja de qual forma for, a gente vai racionalizar o que a gente fez. E aí a gente assim, agora já foi feito, não tem como fazer. Então a gente tem a autogestão comportamental, gestão comportamental, autogestão emocional e gestão emocional. Então a gente tem que entender do meu comportamento para eu não aferir emocionalmente a mim e a outra pessoa. Então assim, é um assunto bem aprofundado. É possível captar quase tudo que precisa e muito mais, apenas observando e escutando. Mantenha os ouvidos abertos e a boca fechada. Alguém já teve uma experiência assim? Todo dia. Não, mentira. Quando eu era mais jovem eu tinha experiências assim. Muitas vezes pediram para eu escutar mais do que falar. Eu acho que eu falava demais em algum momento da minha vida. Hoje eu escuto bastante. Isso faz muito sentido para mim, né? Isso foi um dos motivos que me fez estudar isso, Gui. Né? Porque assim, eu queria me entender. Né? Chegou um momento da minha vida que eu estava meio que perdido. Eu disse, cara, sabe a missão, propósito, visão? Só um Sim. pouquinho, eu tenho minhas habilidades, mas para onde é que eu estou indo? Estava indo contra. E eu estava ficando, não, só vamos voltar tudo. Aí foi que eu comecei a estudar, preciso entender mais de... Já fui assim, Zariel, ó, maravilha, essa é a sacada, é evolução, é evoluir. Né? A gente tem que evoluir com o que a gente traz de bagagem. Por exemplo, aqui, ó, vamos trazer um caso. Pai e mãe, né? Para quem os tem ainda, né? Ou avós também. Quantos de vocês já pararam para escutar a história dos seus avós e a história das suas mães e dos seus pais? Quantos de vocês já perguntaram para eles como que foi a vida deles? E só julgou. Meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é isso. Só que muitas vezes as pessoas não dão o que não receberam quando foi na história deles. Né? Então, assim, quantos de vocês já se pararam a perguntar, será que... Porque, assim, todos nós carregamos na nossa genética, na nossa bagagem genética, até 7 gerações antepassadas. Então, todos nós, além dos 4 comportamentos, nós carregamos até 7 gerações. Então, às vezes, tu faz gestos que talvez alguém faça, nossa, isso aí me lembrou o teu bisavô que fazia isso, nossa, você falou igual o fulano de tal. Então, quantos de vocês pararam para escutar essa história para ver que tem sentido a história de vocês hoje? Alguém já fez? Né? Se não fizeram, que tenham a oportunidade de fazer isso. Você vê o quão gratificante que é isso. Cara, que essa história se conecta muito com a minha. Eu tenho o costume de ouvir muitas histórias, né? Eu contei logo no curso, eu contei a história do menino lá de Curitiba, da primeira aula, que fez a barba em mim, que o cara tinha vindo de Rondônia, mudou para Curitiba e com 18 anos vai viver a vida dele. Eu já ouvi história de sírio que fugiu 3 dias no meio do deserto para conseguir atravessar o país, chegar em outro para fugir, para chegar no Brasil, para trabalhar Eu conheci ele em Brasília, para trabalhar em São Paulo como vendedor de ambulante, para conseguir chegar em Brasília. E quando eu conheci ele era tradutor da embaixada de algum país dos Emirados Árabes,
e ele também era motorista de Uber porque ele estava juntando dinheiro para ir para a Europa. E aí eu segui ele no Instagram, ele realmente está morando na Inglaterra, fazendo o trabalho dele lá, vivendo o que ele escolheu viver. Então assim, cara, o cara saiu de uma guerra, ele atravessou um deserto, ele podia morrer. Então assim, se esse cara conseguiu, o que a gente não consegue, né? Cara, é a questão do seu propósito, né? Tá bem direcionado a isso, né? Tá bem claro para ti o teu propósito, o que tu quer fazer, tem clareza no onde tu quer chegar. O resultado é a soma do que você quer, né? E eu trago essa pergunta, esse questionamento dos pais, dos avós, para os nossos clientes. Tu ouviu o que o teu cliente tem para dizer? Porque às vezes você consegue fidelizar uma venda com o que o cliente está dizendo. O cliente diz uma ou duas palavras, é aí, ó. É aí onde o cara quer. Então ali você consegue pegar o time do cliente e dizer, eu tenho o que você precisa. Comunicação humana, né? A comunicação, então, a gente vem falando ali, já é muito mais do que apenas palavras, né? Como que elas são ditas e recebidas pela pessoa. Esse cara aqui, ó, Albert Merhaben, alguém já ouviu falar desse homem, deste cara? Esse aqui, ele fez um estudo que comprovou, né, lá na Universidade de Califórnia, lá, que a gente pode dividir em 3 componentes: uma etapa de vendas, uma etapa de comunicação, seja o que for. Se você quer vender, se você quer se comunicar, se você quer ser atendido, principalmente quem faz a venda B2B, né? Ele diz o seguinte: palavras, tom de voz e postura são as três coisas que o ser humano ele observa em um diálogo, em uma conversa, seja ela verbal ou não verbal. Trazendo isso, 7% da comunicação ela é relacionada às palavras. Só 7%. Então, aí eu vou voltar lá naquele início lá, né? Como que você faz o seu marketing? Como que você vende o seu produto? Como que você se vende? É através do WhatsApp? É através de ligação? Você marca visita? Você vai até o cliente? Como que você faz isso? O cliente vem até você? Por que eu digo isso? Porque 38% é referente a tom de voz e 55% é a linguagem corporal. Então, isso aqui fez muito sentido para mim e faz muito sentido nas empresas quando eu vou dar o treinamento. Como que é a venda? Ela é ativa ou passiva? Tem muitas empresas que fazem a venda do telemarketing, né? Vai lá na prospecção, senhor, eu vendo isso, o senhor está interessado? Né? Igual eu também faço na minha empresa. Eu estou utilizando praticamente 7% da minha comunicação. Se eu estou usando somente o WhatsApp. Só 7%. Qual é a chance que eu tenho de fechar? 7%. Se eu começar a utilizar o 38% numa ligação, eu já aumentei o meu score de fechamento. Porque o cliente, além de ver as minhas palavras, eu vou ligar para ele. Muitos clientes, isso a gente faz uma abordagem pelo WhatsApp, o cliente não te responde, ou tu manda proposta para o cliente e o cliente, ele some. Quando você liga para o cliente vai perceber, sente confiança na sua voz e você acaba fazendo a venda. Reverte uma venda perdida, que estava declinada. Simplesmente porque você entrou em contato com esse cliente, deu atenção para ele, escutou o que ele queria e levou o produto que ele queria. E 55% é a linguagem corporal. Então, se você marca uma visita em um cliente, você está usando 100% de tudo. Da sua comunicação, do seu tom de voz e da sua postura. Então, aqui a gente entra no espelho, aqui a gente entra em vários outros fatores. Mas, principalmente aqui, esses 3 quesitos, né?
para o seu resultado, ele vai impactar fortemente. Então, se você utilizar 7%, 38% ou 55%. Tá? Claro que isso tudo aqui é uma equipe bem treinada. Se o seu colaborador recebe treinamento do produto, conhece a concorrência, porque a venda em si, ela é contida em cima de objeções, né? O cliente sempre vai te colocar à prova, para ver se realmente você sabe, né? Então, quando você rebate uma objeção de um cliente rápido, o cérebro dele não tem tempo de processar e te julgar, assim, ele não sabe. Então, quando você dá uma objeção rápida para esse cliente, ele vai dizer, pô, esse cara sabe. Então, dentro desse contexto, né, graficamente aqui, ó, a gente tem a comunicação verbal e não verbal. Esse aqui é um modelo de pizza, né, bem simples, para ver o quanto realmente que a gente está utilizando. Então, assim, dentro do que você faz hoje, né, e o pessoal que está aqui com a gente aqui na nossa conversa, o quanto que vocês utilizam? 7%? Quanto que vocês utilizam para poder... Né? É isso que a gente tem que pensar. Nossa, pô, eu vou começar a utilizar mais a ligação, vou começar a utilizar mais a visita, né? Como que essa equipe comercial aborda o cliente. Então, tudo isso impacta no teu resultado. Tranquilo, galera? Perguntas por agora? Ô, Rafa, isso me faz lembrar muito o livro que eu li faz uns anos já, que é O Corpo Fala. Vou conhecê-lo também. Eu acho que isso é muito importante nessa estratégia de venda, né? Sim. Isso é importante. Importantíssimo. Eu leio muito livro, eu tenho até alguns aqui que eu trouxe para cá, para depois eu poder mostrar. Eu tenho alguns livros que eu trouxe aqui, que é livros de FBI. Que eles utilizam muito essa técnica, né? Cara, a técnica corporal, como que você aborda o cliente, como que você gesticula com o cliente, como que você faz isso. Depois eu vou mostrar a capa dos livros aqui, se alguém se interessar. Legal. E até o inverso, né? Eu acho que o próprio vendedor também compreender como o cliente está reagindo de forma corporal, né? Aos estímulos que ele está dando, até para mudar a abordagem dependendo do cliente. Isso é muito interessante, muito importante. Perfeito. Então. Isso aí mesmo, cara. Isso aí mesmo. Conhecer de pessoas. Conhecer, né? Como se aquela primeira que a gente vem trazendo, né? Questões de comportamento. Se eu sou um cara, né? Se eu sou uma pessoa, se eu sou um ser humano que eu não gosto muito de falar, que eu sou um cara introvertido, eu já posso me caracterizar que eu estou mais pro lado do analítico planejador. Então, eu já sei que quando eu encontrar um cliente mais falante e mais ríspido na conversa, ele é um cara executor e comunicador. E eu vou trazer depois aqui uns insights de vendas que é fantástico. O que cada perfil gosta na hora da venda. Então, assim, comunicação verbal, ela compreende ali qualquer forma de expressão escrita, né, o que a gente vem falando. Dentro da comunicação verbal existem as duas vertentes, que é a oral e a escrita. Então, tudo é analisado pelo cliente. Por exemplo, se eu recebo um contrato, né, dentro da minha habilidade, dentro do meu perfil comportamental de analista e planejador, se o cara fala uma palavra errada para mim, um português incorreto, eu não fecho negócio com o cara, porque é da minha compreensão, é o meu padrão, né, que está mais aflorado. Não, o cara falou errado comigo, me falou um português diferenciado, eu vou titubear. Não quero fazer negócio com esse cara. Então, da minha forma, né? Já o executor e o comunicador são diferentes. Tá? Comunicação oral, usamos todo dia, e ela é a forma mais poderosa aí, né, da gente poder se comunicar. E a comunicação escrita, é aquela que não tem diálogo. Né? Então, às vezes, é o que não tem diálogo, você só no olhar você já consegue já identificar se a pessoa está ou não está junto contigo na hora. Então, por isso eu gosto de fazer um treinamento presencial, online, para ver os olhinhos da galera aí, né? Como é que elas estão, tudo certo, né?
Então, isso é muito importante, né, para ver, para a gente poder... É um feedback também que a gente recebe, né? Comunicação não verbal é expressada por meio da linguagem corporal, gestos, posturas e expressões faciais e do contato visual, né? Gestos, mímica, olhar, voz, sinais e por aí vai. Cada emoção que sentimos reflete nosso estado de tensão ou relaxamento. Isso aí, o estado de tensão ou relaxamento, a gente pode trazer a questão do relógio, né? A gente tem ali o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. Por exemplo, tempo de Cronos, né? Aquele tempo assim, quando a gente está numa aula, né? Por exemplo, ou tá num lugar que a gente não gostaria de estar, né? Então, o tempo de Cronos, a gente às vezes fica muito tenso, né? Pô, será que não vai passar esse horário? Dá 10 horas, vão dar 7 horas. A gente está controlando o relógio. É o tempo de Cronos. E o tempo de Kairos é aquele tempo que você está com um amigo, você está num churrasco, você está em qualquer lugar, o sol já amanheceu e você nem percebeu que já amanheceu. Então, aqui, cada emoção que sentimos reflete justamente nessa tensão ou relaxamento. Eu trouxe essa do tempo, né, da atemporalidade do tempo, para a gente trazer um pouco mais para a nossa realidade. Né? Então, às vezes eu estou trabalhando num ambiente que eu não quero estar trabalhando. Eu já cheguei batendo ponto, mas eu quero ir embora, vamos supor assim. Né? E aqui, o que você está transmitindo que a pessoa não enxerga? Já se pararam para perguntar isso, para se auto-perguntar, fazer uma auto-reflexão? O que eu estou falando, o que eu estou transmitindo que a pessoa não enxerga? Isso aqui, esse contexto aqui, eu trouxe da janela de Joe Harry. Alguém já ouviu falar na janela de Joe Harry? Não. A janela de Joe Harry é o seguinte, são quatro... Quanto tempo eu tenho aí, Gui? Porque, sabe, senão... Pode mais uns 5 minutinhos, aí você pode ir finalizando. Tá, então assim, janela de Joe Harry, depois eu vou colocar um material, também eu tenho um material eu tenho uma palestra sobre essa janela de Joe Harry, que foi o que fez eu estar onde eu tô. Né? Que assim, o que as pessoas, que é o eu cego, né? Então eu não vou nem aprofundar muito para não passar muito do tempo aí. Tá? Como essa aula vai ser disponibilizada depois, eu trouxe, né? Eu pensei assim, eu vou trazer mais conteúdo, né? Para que o pessoal entenda um pouco mais de cada parte do cérebro também, o que cada um é responsável por isso, tá? Depois a gente pode discutir dentro do grupo, lá a gente pode discutir também, só para não passar o tempo aí da galera. Então, as partes do cérebro, né? Lobo temporal, frontal, occipital, cada um deles é responsável por um tipo de ativação de emoção. Um na audição, o outro é pelo olfato, é pelo tato. Então, é da forma que a gente percebe o mundo. Tá? Então, aqui o cérebro trino, de Dr. Paul D. McClay, esse vocês já ouviram falar, né? Que a gente tem o cérebro trino, né? O córtex cerebral, onde processa toda a nossa informação. Né? Então, o nosso córtex é onde processa tudo. E o sistema límbico, ele é um sistema emocional. Esse cara aqui, ele é ativado antes do córtex. A emoção, se você não consegue filtrar, ela vai te sabotar. Então, sistema límbico é o emocional, tá? É onde ela vai te ativar também os sistemas de defesa, como o medo. Tá? Então, o medo. Sistema reptiliano, dentre todos, esse aqui é o cérebro mais primitivo que a gente tem. E é esse cérebro aqui, ó, esse maledeto, que é do tamanho de quase uma bolinha de golfe. Esse cara, ele é responsável por todos os nossos fracassos. Ele que vai dizer assim, ó, não vai, fica aí, tá chovendo, porque esse cara vai fazer tu procrastinar. E ele é bem pequenininho e consegue mandar em ti.
Porque o cérebro reptiliano, né, lá quando a gente não era evoluidamente como agora, o que a gente fazia com isso, né? A gente tinha que caçar, dormir e se relacionar, só, antigamente. Então, nós não tínhamos que gastar energia. Então, o cérebro reptiliano, ele está muito ligado à procrastinação. Muito ligado à procrastinação. Então, ele é um cérebro tão pequenininho, mais primitivo, que ele consegue mandar nas tuas emoções e na tua capacidade de cognitiva. Então, aqui, para a gente já finalizando, um cliente que tem um perfil dominante, como que ele vai querer saber? O que ele vai querer? É um cara que não quer muita conversa. O dominante, ele quer saber jogo rápido. Quanto custa? O que é? Quando que é? Se pedir uma proposta para ti, já tem que mandar com sinais o mais breve possível. Funciona dessa forma e custa tanto. Tá? São pessoas de opiniões rápidas, não gosto de pessoas em cima do muro. Então, se o cara sentir que tu titubeou para dar informação para ele, perdeu a venda, né? Muito orgulhoso, muito engajadas, então as coisas têm que estar prontas na hora dela. Então, assim, dominante vai funcionar, quanto custa? Teoricamente é isso. Do cara que é um comunicador, um influenciador, né? Aquela pessoa que quer saber se tu é gente boa. Pô, o cara é gente boa, vou comprar com esse cara, não importa o preço, vou pagar o preço, o cara é gente boa. Né? Então, assim, fala mais e faz menos, procrastinador porque fala demais, tá? A estabilidade, aquele cara mais paz e amor, né? Não é muito de falar dele, não gosta de conflito. Se for afoito, na hora de tu abordar esse cliente, se tu for afoito, por exemplo, se tu for numa loja comprar um tênis, se o cara chegar, o vendedor, e falar assim, o que tu precisa? Ele já vai ser, não quero nada. Ele já vai sair fora, porque ele não quer compartilhar contigo o que ele quer fazer. Tá? Abre a mão de si mesmo pelos outros. Tá? Conformidade focada em regras, não é muito de pessoas, não gosta de papo, e aquele que lê tudo e se estiver errado de português se descarta. Ele vai te descartar, não tem jeito. Tá? Então, resumo aqui, mais um resuminho. Dominância, rápido, agora, direto ao assunto, negociação, competitividade, resultado. Se vocês verem alguma dessas pessoas com essas habilidades características, já sabe o que é dominância. Influência, é envolvimento, quer ter amigo, é glamour, gosta de ser as atenções. Estabilidade, é segurança, calma, tranquilidade. Conformidade, método, estrutura, papel correto. Não tem jeito, tá? E tem uma aceleradinha aí, Gui, porque assim, eu gosto de falar, né? É um assunto que eu me aprofundo, aí é um assunto, essa é uma aula de 4 horas que eu dou lá no livro, assim, né? Isso que eu fui resumindo. E acredito, né, pessoal, assim, é isso, né? Eu gostaria de dizer a vocês que tudo que eu disse das palavras aqui, que talvez não tenham feito sentido do que eu disse, vocês têm a obrigação e sintam-se tranquilos de modificar com uma palavra que faça sentido para vocês, certo? E até interessante que não só a palavra, mas o conceito em si, às vezes você pode estar se perguntando, mas muito disso não se encaixa com a nossa realidade de vender, né? Que a gente vende para o cliente o exame XY. Muitas vezes o paciente nos procura para fazer o exame XY. Ok, mas ele nos procurou porque a gente se vendeu no mercado de alguma forma. De uma forma a ser mais acessível por um grupo, de forma a ser mais barato, de forma a ser de rápido acesso ao resultado, alguma vantagem a gente criou ali dentro daquelas ideias, né, de visão, missão e me ajuda no último. Propósito, né? Então, assim, esse ponto é super interessante que você observe na realidade de vocês e apliquem na realidade de vocês para depois
buscar o cliente. Não quero que vocês pensem que a partir de agora você tem que pensar como vendedores e saírem à venda. Não 100%, mas se a gente for pensar, antes de começar a aula, a gente estava falando sobre o conceito B2C e B2B, né? B2C é direto para o consumidor, então pessoa física, e B2B eu trabalharia pessoas jurídicas, né? E aí entra um fato muito interessante que a gente se questiona muito em composição corporal, e o Ricardo pode trazer a realidade dele também, que é o seguinte, para quem a gente vai vender esse exame? O paciente? Funciona. A Arielle lá na clínica C2, onde eu trabalhei, a gente criou uma campanha onde a gente conseguiu fomentar que os pacientes comprassem exames de composição corporal. Fizemos várias ações, não sei se você já viu aí, Arielle, são totens grandes, assim, de pessoas bem esportivas, assim, bem fortes e tal, escritos sobre o exame, era bem lúdico, né? Também tinha uma cartilha sobre informações sobre o exame, e isso levou os pacientes a terem mais informações sobre composição corporal e, consequentemente, ou solicitar para o médico deles que pedisse aquele exame, ou pedisse ali para alguém que fosse nutrólogo, nutricionista, alguém que fosse do seu convívio, para que solicitasse aquele exame. Então isso já gerou um volume só do paciente se informar dentro da clínica ali, de ter uma cartilha, alguma coisa para ele ver. Então é importante que vocês observem isso que o Rafa falou, mas às vezes de um lado contrário, não como uma venda direta, mas como o seu cliente vai te enxergar nesses pontos todos. Eu acho que eu vou estender um pouquinho mais, porque eu acho que é um ponto muito legal. Todos esses eu faço questão de dizer que a Arielle está aqui, eu faço questão de dizer que eu aprendi no C2, que inclusive um deles foi uma das meninas que trabalhava lá comigo, que trabalhava no call center, e ela me ensinou que antes de ela trabalhar lá, ela aprendeu que no call center é legal sempre ter um espelhinho na frente. E todas as meninas sempre irem maquiadas para o call center. Porque pelo fato de não ter esse contato direto com o paciente, o fato de ter um espelho, o fato de estar arrumado para alguém, mesmo que seja para você mesmo, isso traz aí uma maneira de atendimento melhor. Eu não sei explicar como é que é, mas tem uma explicação neurocientífica para isso, né? Então isso é muito legal porque às vezes são coisas. Eu aprendi com a menina do telemarketing, ela que me explicou isso, não foi um cientista do telemarketing, não, foi a menina do telemarketing que aprendeu, e faz todo sentido. E faz todo sentido, às vezes, a gente lá na secretaria da nossa clínica fazer uma ação muito semelhante. Como eu já fiz também, de trazer uma maquiadora lá dessas Boticário, uma marca dessas aí que vende produtos de maquiagem, mas para dar uma aula de como maquiar. Tudo bem que no final do processo, aquela menina que estava dando a aula, ela pretendia vender maquiagem, lógico. Mas pra gente, como gestores da clínica, a gente gerou uma ação que foi importante pra gente, porque foi um treinamento, que não um treinamento de maquiagem, foi uma ação interessante porque o meu cliente interno, né, o meu funcionário, ele achou legal que a gente disponibilizou esse tipo de treinamento para ele, e ao mesmo tempo eu posso cobrar, né, no final das contas, pô, lembra da maquiagem? Vamos fazer a maquiagem assim agora, vamos meter um padrão assim de maquiagem, depois um padrão de cabelo preso assim. Às vezes parece uma coisa muito besta, mas é crucial a gente ter um padrão dentro. Todo dia que eu entrar ali, eu vou ver as pessoas da mesma forma, da mesma maneira vestidas, da mesma maneira arrumadas, o atendimento telefônico vai ser igual, não é um vai ser alô e outro vai ser e aí, né? Isso faz toda a diferença, sabe? Faz toda a diferença e basta um treinamento, né? É uma coisa que a gente acha. E, gente, eu vou ser bem sincero, eu falo aqui com vocês como até um desabafo, e isso é uma coisa que eu estou passando nos últimos 18 meses da minha vida, inclusive no meio de terapia, no meio de mentoria, no meio de um monte de coisa, aprendendo que nem sempre o que é óbvio para todo mundo. Às vezes eu falo assim, porra, mas é tão óbvio o cara pensar assim. Aí meu terapeuta me olha e fala assim, mas Guilherme, é óbvio para você. Para aquela pessoa, se ela não passou por essa experiência, não vai ser óbvio para ela. Então isso é muito importante, que a gente transforme o óbvio, às vezes, em processo. Né? Se tu acha que isso é óbvio, mas para algumas pessoas não é óbvio, cria um processo, né? Cria ali uma regra que vai ser criada ali. Então, se para ti é óbvio fazer um faturamento de 15 dias,
mas ninguém faz, então fala assim, faturamento tem que ser feito em 15 dias, ponto, acabou, não tem mais discussão, tá ali a regra, todo mundo vai seguir, não tem discussão, né? Então, isso é super legal, eu sei que tem vários gestores aqui com a gente, alguns médicos ainda que estão começando as suas clínicas e tal, alguns já há mais tempo, mas entendam como essa relação é muito importante. Se a gente não puder fazer isso como gestor e dono, a gente vai ter que de alguma forma chamar alguém, o Rafa aí, ele é a prova viva, né? Ter alguém para treinar essa equipe e mostrar essa realidade para eles. Mas é inevitável, sabe? Acho que essa cultura que a gente tem que criar interna é importantíssimo para que o cliente que vem aqui, ele procure pela cultura, ele está procurando porque ele gosta. Quanta gente vocês conhecem agora que estão comprando roupa, comprando coisas só porque a marca é sustentável, socialmente ativa de alguma forma. Então, assim, são coisas que a gente de alguma forma vai ter que aderir. Daqui a pouco a gente vai ter que colocar lá na nossa rede social que a gente doa dinheiro para a Unicef e isso é um padrão de qualidade dentro do nosso trabalho. É uma realidade que a gente passa. E a gente vai aos poucos usando isso de uma forma positiva. Apesar de doar dinheiro para o Unicef ser uma coisa boa para as pessoas que recebem esse dinheiro, é boa para a gente comercialmente, porque tem clientes nichados nisso, né? Sim. Então isso é muito legal. Desculpa aí, agora me espalhei um pouquinho. Quero que o Ricardo fale um pouquinho, que ele também tem uma falinha para mostrar para gente. E aí vamos emendando nesse assunto todo aí da nossa mesa redonda. Primeiramente, parabéns ao Rafa pela palestra. Eu escutei muito, aprendi muito. E a intenção é que a gente discuta um pouquinho, realmente. Só respondendo no começo que eu fiquei devendo isso, Guilherme, Jamar. Jamar é a marca, isso aí, Jamar. E, pessoal, então assim, é o Jamar o dinamômetro. E outra coisa, complementando o que o Guilherme tinha falado, deu uma olhada no consenso, é 65 anos para sarcopenia, mas eles colocam um asteriscozinho lá, dizendo que você pode aplicar para pessoas mais jovens em risco. Opa. Então, aí vai dar a interpretação, né, do médico que está acompanhando. A pessoa tem câncer, a pessoa tem caquexia, a pessoa tem alguma condição que vale a pena realizar, pode ser realizado também. Mas sempre lembre, como o Guilherme falou, 65 anos ou uma pessoa com menos idade, mas em risco. Beleza? Legal. Boa. Jamar, tá, gente? Tem o dinamômetro, ele tem o digital e tem o analógico. É caro para caramba, para não dizer outras coisas, mas quem quiser comprar é um excelente produto, né? E lembrem, como todo produto de precisão, ele deve ser calibrado. Então, cuidado muito com comprar coisas muito caras, porque vocês vão ter que encontrar alguém na região que consiga calibrar esse produto periodicamente para vocês, tá? Isso é um ponto super importante quando a gente trabalha com equipamentos de muita precisão, ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, todos estão vendo meu slide? Sim. Sim? Sim. Pessoal, o Rafa deu uma aula sobre vendas, né? Entender a importância da tratativa com o cliente, tanto da linguagem corporal, a linguagem falada, a própria comunicação, né? Essa capacidade de comunicação. E eu queria bem rapidamente, tá? Isso não vai durar nem 5 minutos. Eu só queria instigá-los sobre essa percepção de venda, um tema que é pouquíssimo tratado dentro da densitometria, que eu conversado muito com o Guilherme, que é entender a densitometria para a população pediátrica. Por que eu digo isso? Esse é um tópico e uma temática que, se muitos pediatras passarem a aderir ao método, isso vai aumentar muito o uso da densitometria para o acompanhamento de crescimento de uma criança. E esse acompanhamento do crescimento dela, além de prevenir uma osteoporose, também é capaz de melhorar o desempenho no esporte, ou entender um jovem talento numa modalidade esportiva específica. Então, a minha intenção é mostrar para vocês como a gente pode vender o DEXA também no esporte pediátrico, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já tratou isso lá no começo das aulas, né? Nós sabemos que nós temos nosso pico de... Deixa eu colocar fica mais fácil, uma ponteira. Aqui, ó, nós temos nosso pico de massa óssea, né, que acontece em torno dos 25 aos 30 anos. Ou seja, tudo que eu acumulo aqui vai ser refletido no meu pico. Ou seja, se eu tenho fatores que não são otimizados, um acúmulo otimizado, não pratico exercício, atividade física com impacto, não tenho uma nutrição adequada, eu ganho menos e, consequentemente, eu aumento o meu risco de osteoporose.
A gente, então, a partir disso, a gente já percebe que essa faixa etária é extremamente importante. Concordam comigo? Entretanto, apesar dessa faixa etária ser extremamente importante e muitas vezes as pessoas terem plano de saúde, terem condições de realizar um DEXA, é pouco explorado na população. Mas por que, Ricardo, é importante a nossa população? Olha que interessante. Quando nós estamos na adolescência, a menina, por volta dos 12,5 anos, o menino por volta dos 14,5, tem uma variação, tá, genética e populacional também. Nos europeus varia um pouco, nos norte-americanos varia um pouco, os sul-americanos, tem uma variação realmente da construção da população. Mas, em geral, 12,5 a 14,5. Nesse período, nós temos o quê? Nós temos o pico de velocidade de crescimento. O que isso significa? É o momento que o adolescente vai mais ganhar estatura. Vocês já tiveram contato com algum adolescente, vocês ficaram sem vê-lo 1, 2 anos, e ele cresceu muito de estatura. Provavelmente, ele estava nesse pico, como eu comentei com vocês, meninas por volta dos 11,5, 12,5 anos, e meninos 13,5 a 14,5. Olhem aqui o pico, tá vendo? Entretanto, mais ou menos 1 ano depois, acontece o quê? O pico de massa óssea, tá vendo? Isso é até interessante, é por isso que os adolescentes nessa faixa etária, eles têm um leque aqui, de período, que eles ficam mais propensos a ter fratura óssea. Por quê? Ele ganha muita estatura, mas esse osso não está recheado, então ele quebra mais fácil, tá bem? Então nós temos o pico de massa, pico de crescimento, depois nós temos o pico de massa muscular, pico de massa corporal, e por último, nós temos junto com o pico de massa óssea, o pico de massa de gordura. É por isso que é importante que a gente analise esse período, e especificamente, porque é o momento que ele vai mais ganhar massa óssea, tá? E vocês devem me perguntar, mas por que, professor, é importante fazer esse acompanhamento? Se eu tenho esse pico acontecendo nos meninos por volta dos 14 anos, eu sei que os anos que são presentes no entorno do pico é o ano onde ele vai mais ganhar massa óssea. A literatura mostra, por exemplo, que os 2 anos negativos e positivos do pico, o adolescente ganha de 30% a 40% de toda a massa óssea que a gente vê na idade adulta dele. E aí, nós sabemos que o exercício é capaz de influenciar, né? E se eu tenho um adolescente, por exemplo, que ele tem alguma disfunção, ele tem alguma condição, por exemplo, de hipófise. Olha, eu vou fazer uma suplementação com hormônio do crescimento e ele também praticará um exercício físico. E eu quero ver o quanto ele tem ganhado massa óssea. Olha aqui para vocês entenderem que esse exemplo, que legal. Esse adolescente é um adolescente que praticava basquete. Esse adolescente é um adolescente que praticava natação. Ambos praticavam de forma competitiva a nível estadual e treinavam de 5 a 6 dias por semana. Vocês conseguem perceber como o menino que joga basquete ganhou mais, tem mais massa óssea do que o adolescente que pratica natação? Olhem o Z-score. Eu vou ser um advogado do diabo aqui. Só que aí o menino que joga de basquete, ele deve ser mais alto, né? Ele deve ter 1,80 m, 90, né? Aí o Guilherme tem razão. Tem um detalhe claro aqui. Pessoal, o DEXA, apesar dele relativizar a densidade pela área, né, que é por isso que a gama centímetros quadrados, eu não tenho no DEXA uma interpretação volumétrica. E aí o Guilherme tem razão, por quê? Se eu não tenho uma interpretação volumétrica, ou seja, eu não tenho profundidade, por mais que o DEXA relativize, ele acaba superestimando um adolescente mais alto e subestimando o adolescente mais baixo. O que de fato acontece aqui. É por isso que às vezes a gente ajusta os resultados pela estatura ou ajusta os resultados por o tamanho do membro. Mas, em geral, a ideia é mostrar para vocês que o exercício ele é capaz de influenciar esse acúmulo de massa óssea. A Arielle perguntou se o atleta de natação, ele ganha mais massa magra. Não sei exatamente isso. Boa pergunta. Quem perguntou, Gui? Arielle. É interessante essa pergunta. Por quê? Vai depender muito do treinamento, muito mais do que o próprio esporte. Por quê? Vou dizer para vocês. Se o nadador ele tem feito um treinamento que envolve o ganho de massa muscular, ele pode sim ganhar mais massa muscular. Num estudo que eu fiz, por exemplo, o nadador ganhou relativamente parecido com atletismo, com basquete e com futebol, mas ganhou mais do que modalidades como karatê, kung fu, Muay Thai não, karatê, kung fu, judô. Então depende muito do quanto ele treina também, do volume de treinamento, da intensidade de treinamento. Mas é interessante, porque por mais que o nadador ganhe muito massa muscular,
e de fato ele acaba tendo mais visível essa massa muscular do que o atleta de basquete, porque o atleta de basquete é mais alto, essa massa muscular não consegue gerar esse ganho de massa óssea. É. Por conta do movimento que ele faz dentro da água. Então, a gente tem pesquisado muito sobre como isso acontece. Se é apenas um ambiente por gravidade, se é o fato do nadador não ter muita fase concêntrica da contração muscular, porque ele está dentro do ambiente líquido, ele retorna de uma forma mais relaxada. Então, a gente tem testado várias hipóteses. Mas, de fato, o nadador ganha massa muscular, mas não necessariamente essa massa muscular se transfere numa maior massa óssea. Olha que interessante para vocês analisarem. Esse daqui, ó, é a massa óssea, então, a BMD, né, do DEXA, gramas centímetros quadrados, quando a gente analisa ela em diferentes esportes, ó, desde futebol até natação. Olhem aqui os valores nadadores como é menor que os outros. Por quê? Porque não tem impacto. Já o futebol é a modalidade que aparentemente, ó, foi diferente do grupo controle, diferente do karatê, do basquete, do beisebol, kung fu e natação. Então, é um esporte muito benéfico para a massa óssea de corpo total. E quando a gente analisa, por exemplo, ao longo do tempo, 18 meses, nadadores também ganham menos comparado com aqueles que praticam esporte de impacto e aqueles do grupo controle. Eles não apenas não praticam o esporte de forma organizada. Então, vocês conseguem perceber que durante o crescimento, a prática esportiva é capaz de afetar esse ganho de massa óssea. E é justamente por isso que eu poderia utilizar o DEXA como um acompanhamento de uma criança. A Sociedade Internacional diz que em populações pediátricas é interessante que a gente faça o acompanhamento de DEXA com um intervalo mínimo de 6 meses entre uma avaliação e outra. Então, pensando se uma criança em desenvolvimento ou uma criança com uma condição específica que eu queira analisar como ele está respondendo a um certo estímulo, seja o exercício, seja medicamentoso, eu posso utilizar o DEXA como ferramenta para isso. Entretanto, ele não tem sido utilizado. Lembrando aqui, pessoal, perdão, alguém está falando? Desculpa, não fui eu que te atrapalhei. Até as crianças, aqueles endocrinologistas que trabalham com crescimento, né, que induzem o crescimento, né, aquelas crianças baixinhas. Exato. A criança, porque muitas vezes eles acabam fazendo apenas a radiografia para ver epífise, né? Não, e outra, né? Essas crianças muitas vezes elas estão fazendo hormônio, né, masculino ou feminino, hormônio que for, hormônio de crescimento muitas vezes, e isso não vai gerar um crescimento só de área, né? Ele não vai só ele pode ganhar massa muscular e muito nessa fase, né? Porque ele está recebendo uma bomba hormonal ali, pode explorar muito isso também, né? Exatamente. Bem lembrado aqui, porque muitas vezes o paciente está com uma condição específica, uma criança, né, está passando pelo endócrino, e ele acaba vendo apenas o tecido ósseo, né, esse ganho do tecido ósseo de forma longitudinal, né, de forma vertical, e ele desconsidera o ganho dos outros tecidos também. E o DEXA permitiria que a gente analisasse essas condições, tanto o ganho de massa óssea, quanto que ele está ganhando de massa muscular, quanto que ele está se mudando, alterando de gordura também. Todos esses fatores poderiam ser utilizados como um suplemento de uma avaliação de acompanhamento de uma criança por endocrinologista. E aí tem um outro exemplo bem interessante, que é bem legal, e a gente tem discutido muito na ciência do esporte. Se alguém aqui trabalha com medicina do esporte ou tem interesse nessa área, é muito interessante. Por quê? Nós sabemos, olha esses meninos aqui, eles apresentam a mesma idade cronológica. Vocês conseguem perceber como é visível a discrepância de estatura, desenvolvimento muscular e provavelmente de habilidades motoras? Por que isso acontece? Porque esses meninos, apesar de eles apresentarem a mesma idade cronológica, eles não apresentam a mesma idade biológica. E isso é uma coisa que muitas vezes é desconsiderada dentro das ciências do esporte. Por quê? Nós sabemos que o indivíduo ele pode ter uma maturação precoce no tempo ou tardia. Existem as curvas, né, as variáveis de referência, ou a gente define dentro de uma população específica e diz se aquele menino é tardio, se aquele menino é no tempo, se aquele menino é precoce. E por que isso é importante? Vamos lá. O que acontece? Olhem aqui. Se eu tenho taxa de crescimento de estatura por ano, o pico de velocidade que eu disse para vocês lá atrás, obviamente do precoce, ele vai acontecer antes. E aí o que acontece? Pensem comigo, se eu estou fazendo uma peneira para o basquete, e aí eu estou avaliando meninos que têm uma idade de 11,8 anos, certo? Um menino que é precoce vai ter uma estatura maior do que o menino no tempo e do que o menino tardio. Quem vocês acham que os caras vão escolher nessa peneira? Sim.
o menino com a maturação precoce. Só que quando eu faço isso, eu desconsidero os outros meninos que ainda passarão por esse desenvolvimento. É por isso que é importante que a gente acompanhe essa maturação do indivíduo. E aí você deve estar me perguntando, mas Ricardo, qual que é a relação da maturação com o DEXA? Isso é o mais legal. Nós sabemos que a maturação, ela pode ser analisada a maturação dental, a maturação sexual, a maturação somática e a maturação esquelética, certo? Que é aquela maturação que nós analisamos a idade óssea do indivíduo. E aí eu vou jogar para vocês uma sementinha para aqueles que têm interesse em explorar mais essa técnica e possuem na clínica de vocês, os donos de clínica, os médicos que trabalham com isso, as técnicas que trabalham com isso, o pessoal da radiologia, que tem o IDEXA. A literatura tem mostrado que o IDEXA tem se mostrado um método confiável para que seja analisado a idade óssea do indivíduo. Olhem que legal. Eu não tô tratando de um indivíduo com uma condição específica, que eu preciso de uma leitura muito acurada. Mas se eu quero oferecer o DEXA, por exemplo, uma equipe de futebol de base. Eu sou lá de Porto Alegre e vou oferecer para o Grêmio da Tauine. Quando eu faço a proposta para o Grêmio, eu falo assim, olha, a gente pode acompanhar a idade óssea de todos os meninos da base. E se você possui o IDEXA e possui uma pessoa bem treinada, a literatura tem mostrado que é possível analisar. Esse estudo, por exemplo, eles usaram o método do Greenwich Pile. Esse método, você tem as pranchetas de referência, né? E aí, de acordo com o resultado do raio-x que o DEXA dá, você compara e analisa a idade óssea do indivíduo. Se eu analiso a idade óssea dele, eu consigo dizer se ele é precoce, se ele é no tempo, se ele é tardio. E aí, eu deixo de perder uma possibilidade de contratar ou de explorar o desenvolvimento de um menino, porque eu acho que ele não vai se desenvolver. Por quê? A maturação, ela está atrelada não apenas ao crescimento físico, mas às habilidades motoras também do indivíduo. Então, muitas vezes, esse menino ele tem um potencial muito grande, mas ele é desconsiderado. É por isso que você já deve ter percebido que dentro dos clubes de base, você tem sempre meninos, a maioria dos meninos ou meninas, que nasceram no começo do ano. Por quê? Porque essa criança, esse adolescente que nasceu no começo do ano, ele tende a estar muito mais envolvido do que aquele que nasceu no final do ano. Por isso que no esporte é muito mais frequente você ver indivíduos que nasceram somente no primeiro trimestre do ano, porque eles já se desenvolveram mais. Só que quando eu olho pela maturação, eu consigo fazer essa análise. Ricardo, como que é feito isso? Se vocês analisarem o IDEXA da GE, o Prodigy também, ele tem uma leitura de mão. E é feito por esse método. Eles fazem a leitura de mão, e como a imagem do IDEXA é uma imagem com resolução muito boa, um avaliador bem treinado consegue dizer e analisar o desenvolvimento, o fechamento das epífises em cada um dos ossos, para que seja feita uma definição da idade óssea deles, tá? Esse método é muito interessante e tem sido mais analisado pela literatura e podem ser explorados por vocês também. E por fim, como a gente já tratou ao longo de todo o curso, você consegue isso não apenas populações pediátricas, mas tratando-se do efeito do esporte, você consegue vender para clubes, para academias, a possibilidade de se analisar o efeito do treinamento, de se analisar o quanto aquele treinamento está sendo efetivo, o ganho de massa magra, para a diminuição da massa gorda. E o DEXA tem uma coisa muito única, que é você ver essa análise de forma compartimentada. Então, quanto estou melhorando? Isso eu tenho um atleta que teve uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, certo? Ele ficou parado durante 2 meses fazendo fisioterapia. Como está a massa muscular dele? Ele teve atrofia? Ele não teve? Vamos fazer a recuperação? Quanto tempo ele vai demorar? Porque eu sei que se eu tenho uma descompensação muscular, eu posso causar uma lesão no membro oposto do indivíduo. Então, é importante que, junto com as estratégias de venda que o Rafael nos trouxe, que a gente tente usar os aspectos da ciência do esporte e principalmente do exercício físico como forma de vender o nosso produto. Então, entendo que a gente pode explorar para além do paciente final, daquele indivíduo que quer ver o efeito do exercício da dieta. Nós podemos fazer uma parceria, por exemplo, com um time de futebol, com um time de basquete, com um time de ginástica olímpica, com qualquer tipo dos esportes, para que a gente acompanhe o crescimento e desenvolvimento desses indivíduos, dessas meninas, desses meninos, tá bom?
O tempo está curto, então a minha intenção aqui era apenas jogar essa sementinha que a gente pode também explorar esse nicho, de utilizar o DEXA para as ciências do esporte. E quem tem clínica aí consegue fechar parcerias muito interessantes e acredito eu que bem uma rentabilidade muito boa. Essa sua dica aí do IDEXA foi muito boa, porque aqui tem uma colega nossa aqui que tem um IDEXA e na região dela pode ter possíveis clientes como que você falou, né? Porque ali na região pode ter times de futebol e tal, na Serra Gaúcha, que podem usar, usufruir dessa avaliação. É lógico que cabe todo esse algoritmo que está na cabeça do Ricardo, do Rick Ricardinho aqui, mas vocês podem falar com ele, ele pode desenvolver ou dissolver isso de alguma forma para vocês. Mas o interessante é saber que existem outras aplicabilidades para isso. E aí cabe, a gente falou da sarcopenia lá naquela outra aula, cabe a gente encaixar isso para cada público diferente. Cada vez mais a gente fala sobre tratamento de pacientes cada vez mais customizados para aquele paciente, muitas vezes ligado à doença, outras vezes ligado à genética do paciente. E aí quando a gente fala do diagnóstico, a gente pode falar a mesma coisa, a gente pode estar desenvolvendo técnicas para atingir um público específico, o pediátrico, o geriátrico, quando a gente está falando da sarcopenia. A gente pode falar de todo o climatério quando a gente estiver falando da osteoporose. Eu tenho uma aula, eu gostei do nome da aula do Ricardo, que é o nome que eu dou na minha aula, né? A densitometria além da osteoporose. E na minha aula eu falo um fato que é muito importante. A gente sabe que hoje nos Estados Unidos são 60 mil mortes por osteoporose por ano. E quando a gente vai olhar as mortes por câncer de mama e câncer de pescoço juntos, a gente tem um valor aproximado de 44, 46 mil mortes ano. Então se morre mais por causa de osteoporose do que por causa de câncer de mama. E a gente fala muito mais midiaticamente do que de câncer de mama, que é uma coisa muito mais traumática, mutilante para quem vai ter, para mulher ou para o homem que tiver também, muito raro, mas também é possível. E aí a gente vai trazer esse fator de que nós podemos fazer muito mais densitometrias por ano numa densitometria do que mamografias. E nós acabamos fazendo muito a mamografia do que densitometria. O que está errado nisso? É a gente como posição, nós estamos mal posicionados no mercado? Pode ser. Eu discuto muito isso com a indústria e com as clínicas. Mas ainda falta muita educação do médico na ponta que faz a prescrição. Gente, isso é muito sério. Muitos de vocês vão achar que é mentira, mas isso é uma verdade. Tem médico que não prescreve densitometria porque não sabe o que fazer depois com o resultado. Isso é uma verdade, tá? Então, assim, dependendo da região que você se posiciona no país, o médico não teve a oportunidade de fazer atualizações, de entender. A última atualização que o cara fez, o último curso que ele fez foi logo quando ele saiu da faculdade há 20, 30 anos atrás. Isso acontece, gente. Existem lugares muito remotos no nosso país. Então, a gente levar educação para o médico da nossa região é crucial muitas vezes, principalmente se a gente não está em grandes centros onde essa informação é fácil acesso. É exatamente isso, porque pelo contato do equipamento que eu tenho na universidade, e por isso que para mim é um privilégio participar desse curso, e pelo que eu vi de clínicas, acaba tendo o uso subutilizado do DEXA. Então, assim, é importante que a gente tente explorá-lo mais. Como Gui, imagina se nós pudéssemos acompanhar a saúde óssea do indivíduo desde a infância, a idade adulta, o climatério, a fase idosa. Nós evitaríamos um custo absurdo com a osteoporose e uma diminuição absurda de custo, de qualidade de vida, e ao mesmo tempo poderiam diminuir também a mortalidade, né? Então é muito importante a gente explorar esses fatores. Até um exemplo, eu estava dando uma olhada sobre a sarcopenia e eu vi um estudo que eles, agora, estava pesquisando, com mulheres caribenhas. Analisaram 400 mulheres caribenhas que estavam no climatério, então de 40 a 59 anos. E eles perceberam que, por exemplo, quando eles aplicaram o protocolo do consenso europeu, 7,9% dessas mulheres apresentaram sarcopenia. Então, mesmo essas mulheres não estando na idade, elas apresentaram sarcopenia. O que é algo interessante se analisar, como é importante nós entendermos cada momento da vida, entendermos as condições do paciente.
Então fica aí o recado, o incentivo para que a gente explore o equipamento de fato, em diferentes populações, porque isso vai ter um impacto muito grande. E eu concordo com o Guilherme, eu não sei qual foi o momento que essa área da densitometria clínica errou, ou o que houve que ela ficou muito atrás, a importância dela, né, no diagnóstico e as doenças relacionadas ao tecido ósseo, tanto de forma de qualidade de vida, de mortalidade e de custo ao sistema de saúde. Tem dois pontos aqui interessantes que o Rafael falou, você falou também, que é interessante, que é o seguinte. Eu tenho uma fala que eu tenho dito nos últimos anos, você vê um frame da vida de uma pessoa. Então hoje o que a gente está vendo aqui é um frame. O que é um frame? É uma foto, né? É um pedaço da vida. Imagina que a vida é um filme, né? E o que a gente está vivendo agora é um pedaço, é um frame. Então o Rafael falou lá que quando o cliente chega a gente não conhece ele, a gente tem que ouvir ele para entender, a gente tem que conter esse diálogo. E o Ricardo trouxe isso também sobre a densitometria, de que quando a gente vê uma densitometria de um paciente de 40 anos, de um paciente de 60 anos, a gente está vendo um frame, a gente está vendo aquele paciente naquele momento. O que aconteceu com ele no passado, a gente não sabe, mas seria ótimo se a gente soubesse. Imagina que maravilha que a gente soubesse sobre todas as variáveis que a gente tem na nossa vida, né? De fatores aí biológicos que a gente pudesse controlar, que a gente soubesse ano a ano na nossa vida. Podia ser meio frustrante em algum momento, mas em grande parte seria interessante para a gente acompanhar e entender nossa saúde óssea, saúde metabólica e assim outros fatores. Então, acho que um dos pontos que a gente concilia a ideia de histometria junto com o conceito de venda é exatamente isso, né? Vamos pensar que mesmo que a gente tenha o conceito de fazer um exame hoje e o paciente ele é um cliente hoje para mim, ele só vai ser um cliente de novo quando ele voltar daqui 1 ano, 2 anos, vamos pensar sempre no paciente como uma vida, como um lifetime onde a gente pode acompanhar ele. A gente vê muitas outras empresas grandes pensando nisso. A gente vê as empresas que trabalham com análises clínicas, trazendo isso para dentro dos seus sites e mostrando cada um dos seus exames lá de glicose, de hemograma, dentro de gráficos, mostrando. Nada mais é do que acompanhar a sua vida e você enxergar o seu ser biológico, digamos assim, né? O seu ser saúde dentro de um intervalo de tempo de um formato gráfico, né? Então, trabalhem isso dentro do serviço de vocês, né? Trabalhem isso na densitometria. Busquem, observem a densitometria e fatiem ela e pensem como vocês podem buscar esses clientes, né? Na composição corporal, nós temos a academia, nós temos o nutricionista, nós temos a universidade, nós temos o pediatra, nós temos o endócrino, nós temos o reumato, nós temos... Cada um desses vai depender, agora do Rafael, de uma estratégia de marketing diferente, uma estratégia comercial diferente, porque a abordagem que eu vou ter com um nutricionista, ou com um nutrólogo, ou com um educador físico, vai ser totalmente diferente do reumatologista, do endocrinologista. Eu tenho uma história muito legal com o Benhur, que a gente estava montando 2 cursos. Um para ortopedistas e ginecos e outro para reumatos e endócrinos. E aí o Benhur falava, não, Guilherme, vamos fazer o seguinte, o do endócrino, do reumato, tem que ter todas as referências biográficas, tem que ser uma maravilha, tem que ser difícil pra caramba. Sabe essas coisas que o Rafael fala de número e coisa e tal? Que o Ricardo fala exatamente assim, tem que ser assim. Reumatologista e endócrino tem que ser assim. O gineco ortopedista, não, esse aqui, receita de bolo, Gui. Vou fazer uma aula facinho pra eles, dar risada, explicar. Os caras têm que entender como é que os caras vão aplicar isso no dia a dia deles. E é essa a realidade. O ortopedista atende 30, 40 pacientes por dia, o reumato atende 10, 15. São realidades totalmente diferentes. Vão conseguir pegar um exame, ler, talvez até ler mais coisas do que precisam. Outros vão ter tempo somente de ler o resultado e seguir adiante, porque ele vai ter que atender outro paciente da fila, porque essa é a realidade. Eu não vou discutir se está certo ou se está errado, mas essa é a realidade dele. Então, entender o nosso público é super interessante. Explorar nossa técnica, em conhecer nossa técnica é muito interessante, mas também conhecer o nosso público também é super interessante. Eu tô apontando para mim aqui porque o Ricardo tá aqui e o Rafael tá aqui. São os assuntos que nós podemos trazer aqui para vocês. Gente, são 9 e... Olha aí, estendemos aí, né? De novo, 9h30. Finalizamos mais um dia. Espero que vocês tenham aproveitado.
Ricardo, Rafael, Tawini, todo mundo, Arielle hoje presente quase 100% da aula. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado por entender que isso é uma iniciativa nova, entender que vocês estão aqui investindo em um modelo de curso de composição corporal diferente. Eu não trouxe aqui um curso que é para ser igual aos outros, eu trouxe um curso que é para ser diferente. O Rafael não está aqui porque eu quero falar sobre coisa chata que todo mundo fala nos cursos, eu quero falar de coisa legal, diferente que ninguém fala. O Ricardo está aqui para trazer uma experiência que é totalmente diferente, às vezes até da minha experiência, que também trabalhou na universidade. Então, obrigado por terem esse tempo aí para disponibilizar para a gente. Eu sei que vocês aprenderam muito, mas a gente aprendeu muito mais. Essa é uma primeira iniciativa, essa é uma primeira vez que a gente vai fazer esse curso. Ele vai ter mais edições, eles vão se modificar no meio do caminho e essas edições vão melhorando cada vez mais. Espero que daqui 2, 3 anos ter vocês de volta vendo as nossas edições mais atualizadas e espero que com mais informações, né? Talvez a gente busque mais informações, esteja mais atualizado lá mais adiante. E novamente, obrigado Ricardo, obrigado Tawini, obrigado Rafael por trazer o conhecimento de vocês, não é só o conhecimento técnico, né, de toda a área de vocês, mas todo esse lado de prático de vocês, de conhecer as técnicas, de estarem no convívio de uma clínica de diagnóstico, vocês também trazendo as experiências de vocês, a Giovana trouxe o exame, a Arielle trouxe as perguntas, a Fernanda trouxe as perguntas também em todas as aulas, cada um de vocês também teve essa participação, e gente, por favor, fiquem à vontade, a gente vai ter nosso grupo aberto por mais um tempo aí, discutir, as aulas também vão ficar à disposição para vocês assistirem por mais um tempo. Eu vou fazer um merchan, quem tiver em Recife, eu tiver amigos em Recife, dia 16 de junho, estaremos presencialmente, olha que lindo, estarei em Recife passando calor, gente, na Jornada Pernambucana de Radiologia. Foi super bacana, fui convidado para fazer um curso lá, nós montamos um curso, eu, Marquinhos, que é o dono de uma clínica em Recife, lá da Lucilo Maranhão. E se vocês puderem estar por lá, se são da região, se querem estar no curso, vai ser um preço bem acessível dentro do congresso, dentro da jornada. E vai ser super bacana ver vocês lá. Gente, por favor, abram os microfones, falem um pouquinho aí. Ricardo, Rafa, Tawini, os alunos que quiserem falar também, fiquem à vontade. É isso. Tá ouvindo, Gui? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Maravilha. É isso aí mesmo que o Gui disse, né? Então, agradecer realmente a oportunidade, né? E em poder fazer parte desse frame de vocês aí. Foi o frame, né, Gui, que tu utilizou, né? Frame. Então, por poder fazer parte desse frame de vocês, né? Fazer parte dessa história de vocês, eu me sinto gratificado a isso. O que o Gui falou ali faz muito sentido realmente, né? O que o Ricardo ali falou é achar o nicho, né? Onde é que está deficiente nisso, né? A questão de preço e valor. Eu não vou fazer porque o preço é muito barato, mas o valor, né? Então, para as pessoas entenderem realmente o valor de todo o processo que está sendo disponibilizado, né? Da questão do exame, de trazer a segurança dentro de todo o contexto que a gente trouxe ali, né, dos comportamentos, né, então assim, é rápido, é seguro, tem certificações comprovadas, é cientificamente, então isso que vai fazer com que o cliente desperte, e eu vou pagar só por isso, né, somente isso que eu vou, né, então assim, mostra o valor antes do teu produto, mostra o valor da tua clínica, mostra o valor de vocês, né, que vocês buscam por conhecimento, vocês fazem curso, vocês estão se especializando e o que vocês estão dizendo não é somente dizer, é com propriedade, gerar autoridade em cima do que vocês estão dizendo. Então aí vocês conseguem precificar, né? Então primeiro coloquem o valor, aí depois vocês precificam. Se o valor ele é mais em conta ou não, mas isso vai gerar um grande volume. Isso gera um grande volume de vendas. O que o Gui falou também ali, o cliente ele vem e faz hoje um DEX, depois de um ano ele vem de novo.
Só que esse cara que entrou na tua clínica, pô, ele teve uma experiência gigantesca, fantástica, porque tu passou segurança, tu mostrou para ele cientificamente por que funciona o ganho e perda de massa óssea, o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai indicar para alguém. Então, esse de 1 ano, que talvez ele venha, essa indicação vem em 6 meses. Então, vocês vendem esse marketing, não vem vindo ele. Então, quando vocês têm uma agenda já completamente cheia por esse tipo de abordagem do cliente, né? Achar o nicho e abordar. Eu trago a questão da abordagem que trouxe ali, porque um dos meus resultados, né, que eu não estava atingindo, que eu estou atingindo hoje, é a abordagem. Porque a linguagem que eu estava utilizando não era para me comunicar com o meu cliente que eu queria, era com o cliente que eu não queria. Eu disse, opa, então qual é o meu nicho? Meu nicho é PJ, é cliente empresarial? Então a minha abordagem vai ter que ser diferente do que... Então eu mudei a minha forma de abordagem. Né? Então ali dentro dessa abordagem tem algumas técnicas dentro da mensagem que você coloca que você vai despertar o interesse do seu cliente. Mas achei maravilhoso participar, aprendi bastante também. As perguntas que o pessoal trouxe também achei fantástica também, sem agradecer. Vai lá, Rick. Primeiramente, queria parabenizar o Guilherme Atawini pela iniciativa, agradecer pela confiança no meu trabalho também. Conheci o Guilherme durante o processo de formação, e o Guilherme ele fascina muito porque ele tem uma prática baseada em evidência, então ele acompanha muita literatura, mas ele também tem uma vivência prática muito boa, muito grande, então ele consegue permear as duas coisas, que para mim é um treinamento muito grande. É sair dos artigos científicos e entender também na prática como funciona. E esse foi um ponto, acho que, muito importante que o Guilherme tentou trazer no curso. Não sei se eu consegui da melhor forma, mas ele tentou trazer uma equipe multiprofissional e tentou também trazer diferentes formas de evidência. Então, como é que é na prática? Como que é na universidade? Como nós trabalhamos com diferentes grupos? E eu espero que eu tenha contribuído para isso. E como o próprio Rafael disse, eu espero que com o curso vocês tenham entendido que o DEXA, de fato, ele é muito além da osteoporose e ele pode ser analisado nesses diferentes frames da vida. E quando a gente vai vender esse DEXA nesses diferentes frames da vida, nós estamos, de fato, falando de pessoas. Então, não é apenas um resultado que vai ser engavetado. Você pode, na infância e adolescência, descobrir alguma disfunção e tratá-la. Durante a idade adulta, algum tipo de doença e tratá-la. Na terceira idade, durante a idade do indivíduo idoso, você pode descobrir também alguma doença e conseguir controlar esse efeito deletério da doença. Então, espero que o curso tenha sido benéfico para todos. Eu fico à disposição para discutir sobre mais. Eu aprendi muito também com as experiências práticas da Atawini, do Guilherme, a parte de vendas com o Rafael. Eu fico à disposição de toda a turma. A universidade também está à disposição, a universidade pública está aqui, é para todos. Fico feliz em compartilhar um pouco do que a gente sabe. Obrigadão. Vai lá, Atawini, fecha para nós. Vou falar também. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui conosco nessas aulas e dar os parabéns para vocês, porque isso é gratificante em ver que vocês têm essa iniciativa de querer saber mais, principalmente tratando da densitometria, né, que em alguns casos ainda a gente tenta inserir ela cada vez mais. Então, que bom que vocês procuraram por isso. E eu tenho certeza que conseguimos agregar alguma coisa para vocês, e essa troca de informações nossa com vocês também, as experiências de vocês, isso é muito interessante, muito importante, e a cada passo que a gente dá, a gente com certeza coleta um pouco de cada coisa, um pouco de que cada um diz, e consegue colocar na nossa vivência, no nosso dia a dia, e espero que vocês estejam conosco nos nossos próximos cursos também. Sempre que tiverem alguma dúvida ou algum questionamento, podem nos chamar, ou eu, ou o Gui, lá no grupo também, o Ricardo e o Rafa também. Nós estamos bem abertos para continuar essa troca de informações, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então, muito obrigada a todos, e isso aí, nos vemos nas próximas. Antes de finalizar aqui a última pergunta, a Aline fez uma pergunta até o último minuto, né? Então, ela finalizou aqui, né? Aprendemos que o laudo de composição corporal
é melhor não neutralizarmos as próteses. Perfeito, não vamos neutralizar as próteses, elas vão ser reconhecidas como osso pelo sistema, né? E qual observação que a gente poderia utilizar nesse caso? Se vocês quiserem botar uma observação que não é necessária, mas se vocês quiserem, coloquem que o silicone não interferirá nos resultados dos tecidos gordo e magro do resultado da composição corporal. Pronto, tá? Porque já que são esses dois elementos que vão ser relevantes para a gente no exame, então você pode dizer que esses dois não vão ser interferidos pelo silicone, tá bom? Gente, finalizamos aí até com uma perguntinha, né? Obrigado novamente. Fiquem à vontade. Assim que a gente tiver os novos cursos, a gente divulga lá no grupo também. O grupo vai ter um tempo de vida aí, limite, mas vamos deixar um tempo ainda para vocês trazerem perguntas, para a gente discutir um pouquinho mais. E por favor, fiquem à vontade. Espero encontrar vocês em outras oportunidades. Principalmente presencial, tá? Tô com umas ideias aí, tô pensando em fazer uma aula presencial, nem que seja uma aula prática, hein? Quem for de São Paulo, eu quero fazer uma aula prática, tô pensando ainda, vamos ver. Mais além de discute sobre isso. Ótimo curso. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos, gente. Fiquem à vontade aí, bom descanso e ótima semana a todos. A gente vai enviar ainda para vocês as notas fiscais e os certificados. Alguns já receberam as notas fiscais. Quem não recebeu ainda vai receber. A gente está finalizando alguma coisa com o nosso sistema aqui. E os certificados também todos vão receber, tá bom? Bom descanso a todos e até mais. Falou, vai. Bruno! O Bruno até apareceu ali hoje. Falou, tudo de bom.